Olá, educação de jovens e adultos, sejam todos bem-vindos aqui a mais essa aula de ciências da nossa escola, a Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Carolina e hoje a gente vai continuar o nosso tema da aula passada, né? Separação de misturas. Brielle está aqui comigo hoje, nossa intérprete de Libras, me auxiliando aí nessa passagem do conhecimento para todos vocês, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar essa aula que tá cheio de coisa pra gente ver, hein, gente? Olha só. Na última aula, nós vimos o quê? Nós vimos culinária afro-brasileira, né? E observamos o quê? O tipo de separação de mistura, decantação, utilizando aí uma parte do processo de como fazer o acarajé, né? Do modo de preparo do acarajé, tá certo? Hoje a gente vai continuar vendo aí os tipos de separação de misturas, um pouquinho da culinária afro-brasileira, tão importante pra gente, né? Essa herança que os africanos trouxeram para nós aqui, né? E a gente só fez o quê? Mudar um pouquinho, né? Para ficar a gosto de todos, né? Então, vamos embora aqui, ó. Então, lembrando, né, essa herança culinária, né, da África, a nossa culinária afro-brasileira. E como é que a gente faz mesmo, gente, para separar os componentes de misturas homogêneas e misturas heterogêneas, hein? Se você, por acaso, ficou na dúvida aí, eita, prof, não lembro, homogênea, heterogênea, dá uma olhadinha nas aulas anteriores aí, tá certo? Aproveita, já vê tudo, já faz essa revisão toda, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Nossa primeira separação de misturas de hoje é a filtração. Na filtração, joga aí, Cleitinho, na tela. Ótimo, olha só, gente. A gente tem aí um filtro, né, que a gente pode chamar de filtro caseiro. Por quê? Porque a gente pode colocar uma telinha numa garrafa PET, por exemplo, colocar cascalho grosso, cascalho fino, areia grossa, areia fina, pouquinho de terra. Por quê, gente? Porque na filtração a gente vai separar aquelas partículas que têm tamanhos diferentes, né? Então, se a gente jogar qualquer substância lá que tenham partículas sólidas, elas vão ficar retidas aqui no nosso filtro, tá bom? Então, esse filtro vai servir aí para separar essas partículas diferenciadas, tá certo? E aí o líquido todo vai para onde? Vai para o final da garrafa e vai ser armazenado em algum local. Tá certo? Desde que você queira armazenar essa água, né? Esse líquido que desceu aí, tá certo? Então, essa é uma mistura heterogênea. Por quê? Porque a mistura, para você separar alguma coisa aqui, ela precisa ser partículazinhas pequenininhas, mas que a gente consiga já retê-las ali, né? Então, se essas partículas estão naquele líquido, isso quer dizer que existem o quê? Duas fases ou mais. Porque pode ter partículas de diferentes materiais ali, não é verdade? Pois é. Então, nessa filtração, gente, aí a gente começa a ver aqui já um munguzá. Eita, quem é que não conhece munguzá? Se não é munguzá, é manguzá, né? Mungunzá, né? Qualquer maneira que a gente falar aqui no Nordeste, a gente vai saber o que danado é munguzá, não é? Uma comida à base de milho que surgiu lá na África. Existem versões doces ou salgadas desse munguzá, tá certo? Tem também o milho amarelo e o milho branco, tá? Então, dependendo da região do nosso país, utiliza-se ou amarelo ou branco. Quais são os primeiros passos para fazer o munguzá? A gente vai colocar o milho na panela de pressão, 2 litros de água ali, né? E aí vai deixar esse milho para munguzá, né, ficar bem macio, né, porque ele é bem duro, né? Então, depois que a gente ferve ele na panela, beleza. E aí, prof, como é que a gente separa? Depois dele ter fervido lá e tudo mais, está prontinho. Como é que a gente separa esse munguzá, né? Então, a gente precisa de alguma coisa que filtre, né? Um filtro de papel, por exemplo. A gente pode jogar essa água com o milho, né? O milho vai ficar lá presinho no papel, o resto da água vai para onde? Vai embora, né? Vai passar aqui, ó, pro nosso potinho, né? Então, assim a gente consegue fazer a filtração aí de uma parte, né, do modo de preparo do munguzá. Vê que legal. Na evaporação, o que acontece? Evaporar, acho que vocês estão mais acostumados a ouvir essa palavra, né? Evaporação. Então, na indústria, gente, o que acontece? Pega a água do mar, deixa em umas piscininhas e aí aquela água do mar vai evaporando à medida que o sol vai aquecendo aquela água, ela vai virando vapor, né? Então, é assim que a gente separa o sal da água do mar, tá certo? O sal que a gente utiliza é um sal de cozinha. Mas, para evaporar aqui, que comida que a gente vai usar agora, prof, para fazer esse experimento? Um cuscuzinho, gente. Olha só.
A massa de milho aí, né, a gente coloca água nesse cuscuz. Para quê? Para deixar aquela massa, né, molhadinha e tudo mais. Deixa descansar para aquela massa pegar aquela água, reter aquela água. Mas depois de 10 minutinhos, a gente já bota ela para quê? Para ferver na panelinha, na cuscuzeira, né, que a gente tanto conhece. Ou então tem gente que bota onde? Num pano, né, num prato, pega um pano, ó, amarra no prato, não é não? E bota esse prato viradinho ali na panela, não é? Quem não tem cuscuzeira faz isso. Mas e se a gente não fizer esse passo a passo do cuscuz? E se a gente só colocar água no cuscuz e deixar lá, ó, aquela massa? Gente, a água, depois de um tempo, ela começa a evaporar. Se você deixar lá por várias horas, o que vai acontecer? Aquela água vai se embora, tá certo? Pois é, gente. Professora, é mágica? É não, gente. É a água ali, ó. Temperatura ambiente. Às vezes a nossa casa tá quente naquele dia. O que é que vai acontecer? Aquela água vai se embora, tá certo? Então, ó, não deixa esse cuscuz ficar descansando muito tempo não, viu? Não esquece lá não, senão tu vai ter que botar mais água para que aquele cuscuz que fique gostoso, né? Que não fique seco, tá certo? Então, se esquecer o cuscuz, bota lá mais um pouquinho de água, para depois botar ele para cozinhar, tá bom? E a destilação, eita, olha que girigonça que a gente tá vendo aí, não é? Mas não é difícil não, viu, gente? Estão vendo esse potinho que tem água aí fervendo? Pois é. Por exemplo, imagina aqui comigo, olha só o que está dizendo ali, destilação separa os componentes com base na temperatura de ebulição. Que danada temperatura de ebulição, hein, prof? É aquela temperatura que a água passa do estado líquido para o gasoso, né? Mais ou menos aí 100 graus Celsius, tá? Então, quando a gente vê uma chaleirinha, começa a ferver, aquele vapor saindo, é porque aquela água já chegou na temperatura de ebulição. E aí, no caso dessa água, por exemplo, se a gente botar água com sal, né? Se a gente quiser separar a água do sal, a gente deixa essa água todinha evaporar, que no final, galera, vai estar o sal lá no fundo, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês o quiabo, ó, que é de origem africana também, é usado para preparar salada, refogado. Então, se a gente botar o quiabo dentro d'água, deixar essa água evaporar todinha, quem é que vai ficar lá na panela sozinho? O quiabo, não é? Pois é. Então, aí, para vocês verem, né? É só um exemplozinho assim da gente pensar, né? Da água fervendo lá, o que é que fica no final, né? Mas, gente, é isso. Chegou ao fim dessa aula. Foi muito rapidinha, não foi? Pois é. Converse com o seu professor, tire suas dúvidas, tá certo? Não fique com isso para você, discuta com seus colegas. É muito importante fazer isso, tá bom? Beijo, até a próxima.